Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante na oftalmologia. A gente vai conversar sobre degeneração macular relacionada à idade, DMRI. Esse tema é muito importante por vários aspectos, mas entre eles eu quero citar alguns. O número de pessoas que sofrem com isso é muito importante, o grau de relevância que as complicações dessa doença pode causar em uma pessoa. E talvez o mais importante, na minha opinião, essa doença, ela potencialmente pode causar a cegueira. Então, é muito importante que a gente faça aqui hoje uma discussão sobre esse assunto, para que você possa entender algumas dessas causas que têm relação, têm uma ligação com essa doença. E durante o vídeo, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, mais uma vez, é um tema realmente muito importante. Degeneração macular relacionada à idade. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. A degeneração macular relacionada à idade tem sido uma das principais causas de perda visual em pacientes idosos, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo. É um assunto muito importante, porque a prevalência da DMRI aumenta com o envelhecimento da população. Então existem estudos mostrando que o número de pessoas acometidas no mundo ele já ia ultrapassar 8 milhões lá em 2020. Agora, a previsão atual é de 200 milhões de casos em 2040. Então, é de extrema importância que a gente analise aqui alguns fatores. Fatores, por exemplo, como o tabagismo, atividade física, dieta, pressão arterial sistêmica, entre outras coisas. E antes da gente entrar nesses temas, eu quero também te lembrar do meu Instagram. Eu tenho feito muita orientação sobre a saúde ocular e sobre temas como DMRI lá no meu Instagram. Confere porque vale muito a pena. Bom, tabagismo, fatores da dieta, alguns distúrbios cardiovasculares, herança genética, são alguns dos fatores de risco relacionados ao DMRI. Só que desses fatores, tem um que é muito importante e eu vou deixar para falar no final. Em relação à classificação, só para você entender, a doença pode ser ausente ou inexpressiva, pode ser inicial, pode ser uma fase intermediária e pode ser também uma fase mais avançada. Claro que a explicação é muito mais profunda do que isso, mas eu quero deixar de uma forma simples para que você possa entender. Eu não vou entrar dentro dessa questão agora. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Para hoje, os pontos importantes são se é homem ou mulher, a etnia, idade, a faixa de IMC, e vou deixar aqui embaixo o que é faixa de IMC. A história familiar positiva, se o paciente fez ou não uma cirurgia de catarata. Quando a pessoa ainda não operou de catarata, a gente dá um nome para esses olhos, né? Um olho fásico, vou deixar o nome aqui. Se já fez a cirurgia de catarata e implantou uma lente, são olhos pseudofásicos. O que mais que é importante? Também a história de vida da pessoa, no que diz respeito ao tempo que ela ficou exposta ao sol. Isso é muito importante. Então, só para você entender, os estudos mostram que existe um predomínio da doença em pacientes com mais de 60 anos. Alguns estudos têm mostrado que existe uma maior prevalência em mulheres. Só que isso pode ter relação com um outro fator, que é a exposição ao sol. Como assim? Por que isso? A exposição ao sol é um fator de risco. A quantidade de tempo, quantos anos, que a pessoa ficou exposta ao sol é importante. Então, por causa de uma aposentadoria mais cedo, um tempo de trabalho menor, pode então causar essa diferença entre homem e mulher. Agora, em relação a isso que eu acabei de falar, também é um aspecto importante ter acesso mais fácil ao serviço de oftalmologia. Até isso a gente tem que pensar. E talvez também isso explique a diferença da prevalência entre homem e mulher. O fato é, a doença é mais prevalente em mulheres. Agora, em relação à questão do paciente já ter feito catarata ou não, o ponto é o seguinte: pode ser que a catarata funcione como se fosse um filtro natural contra a radiação ultravioleta, ou seja, funciona como se fosse um fator protetor contra a DMRI. Eu tenho um vídeo que chama Catarata e Luz Solar. Assiste para você entender uma relação importante sobre tudo isso. E aqui cabe uma orientação. Use óculos de proteção solar, ou óculos escuro, ou óculos de sol, como você quiser chamar, mas use óculos de sol de boa qualidade.
Isso vai te proteger contra a formação de catarata, de pterígio e também da DMRI, que é o assunto de hoje. Vou deixar aqui para você, quem puder, encaminhe esses vídeos. Quem puder, encaminhe para as pessoas que você sabe que vão gostar desses vídeos. Então, para resumir um pouquinho, hoje eu já falei aqui sobre sobrepeso, sobre exposição ao sol, e lembrando que pacientes que trabalharam a céu aberto durante 10 anos ou mais, como por exemplo, lavoura, atividades rurais, obras de construção civil, trabalhos que exijam longa exposição ao sol nas vias urbanas, esses pacientes, eles apresentam um maior risco para essa doença. Por isso que eu falei tanto, é tão importante isso, o uso de óculos de sol, tá? Bom, agora eu quero falar também sobre um fator de risco muito importante, o tabagismo. O tabagismo, o hábito de fumar, o tabagismo merece toda a nossa atenção, porque ele é o principal fator de risco previsível e mais importante nessa degeneração. Outra coisa importante, ele é evitável, guarda isso. O hábito de fumar elimina o benefício, por exemplo, da ação de um suplemento alimentar antioxidante. Você consegue perceber a importância que isso tem? Isso quer dizer o seguinte, a pessoa gasta para fumar, ela gasta para se tratar, quando na verdade o medicamento nem vai estar funcionando, ele nem vai fazer efeito de uma forma correta por causa do cigarro. Então a pessoa está gastando duas vezes. Então é de extrema importância que a gente converse sobre esse assunto, converse sobre isso. O tabagismo é um fator importante nesse tema, nessa doença. A pessoa passa anos fumando e a ação dos radicais livres sobre as células de alto metabolismo e também com intensa atividade enzimática, como por exemplo as células do epitélio pigmentado da retina, isso facilita a sua apoptose. Vou deixar o nome aqui embaixo. Então a conclusão, não fuma. Vou falar de novo, é importante não fumar. Qual que é a conclusão que eu quero deixar para você aqui hoje? O tabagismo é um dos fatores de risco para essa doença, só que ele tem uma estatística muito relevante nesse caso. E mais, é evitável. Gente, pare de fumar. Depois não adianta ficar triste. A gente sabe que esse é um fator de risco muito importante. Tem outros? Sim, tem outros fatores de risco. E eu vou fazer depois outros vídeos sobre esse assunto, mas o cigarro é muito importante nisso. Ele é um dos fatores. Então, se a gente pode evitar, por que não? Vamos evitar. E mais, usa esse dinheiro que você ia gastar com cigarro, guarda esse dinheiro, armazena, segura, aplica esse dinheiro. Faz uma contazinha de padaria. A quantidade que você ia gastar por mês com cigarro, multiplica isso vezes 12. Um mês no ano, 12 meses vezes 12, um ano. Multiplica por 10 anos, multiplica por 20 anos, 30 anos. Você vai chegar à conclusão que na sua vida você gastou milhões. Isso chama renda variável, juros compostos. Dr. Gilson, mas isso aqui é um canal de saúde. Gente, eu estou te provando aqui que se você aplicar esse dinheiro, você vai ter uma renda no futuro, uma renda extra no futuro. Vai poder gastar com você, gastar com a sua família, viagem, tranquilidade de vida. E isso também é saúde, pensa nisso. Isso é muito importante, tudo está interligado. Aqui é só um canal de oftalmologia, mas pensa nesse assunto. Grande abraço.